Bem, esta palestra se intitula Advertência Final para a Terra, porque é basicamente disso que ela trata. É o capítulo 14 do livro de Apocalipse que nos conta que mensagem final é esta para um mundo que está enlouquecendo. Apocalipse 14. Eu olhei, e eis um cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele 144.000, que tem o nome do Pai escrito em suas frontes. Agora, nós já falamos sobre os 144.000 antes, por isso não vou entrar em muitos detalhes. Mas eles têm o caráter de Deus impresso em sua mente. O nome do Pai escrito em suas frontes. E eu ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E eu ouvi a voz daqueles que tocavam harpa. E eles cantavam como se fosse um novo cântico diante do trono. Este novo cântico é uma canção de redenção. É uma canção de libertação. É algo que você não pode compreender, a menos que você tenha passado por uma experiência de conversão ou de libertação. Então essa será uma canção cantada com entusiasmo e que será uma parte essencial da redenção. E diante das 4 bestas e dos anciãos. Nós também já discutimos sobre isso, os querubins cobridores e os 24 anciãos. E nenhum homem podia aprender aquele cântico, somente os 144.000 que foram redimidos da terra. Obviamente, você não pode viver a experiência de outra pessoa. Você não pode dar a outra pessoa algo que você mesmo não experimentou. Havia 10 virgens no final. Cada uma delas adormeceu. Todas tinham óleo. Todas tinham a medida do Espírito Santo. E então chegou o noivo. Elas todas acordaram. Mas somente metade delas tinham óleo bastante para entrar na festa nupcial. As outras não tinham óleo suficiente. E então elas pediram às que tinham que lhes dessem um pouco do óleo. E elas responderam: nós não podemos lhes dar o nosso óleo. E algumas pessoas dizem que isso é egoísmo. Por que elas não deram um pouco do seu óleo para as outras? O que isso significa? Bem, você não pode partilhar uma experiência. Você não pode dizer: bem, aqui está um pedaço da minha experiência. Deixe-me derramá-lo na sua lâmpada. Você tem que ter a sua própria experiência com Jesus Cristo. Portanto, todos precisamos de óleo. Todos precisamos desta experiência. Somente se você passa por essa experiência, você pode cantar o cântico. É o único jeito de aprender aquela música. Você precisa de experiência. E aí estão aqueles que não se contaminaram com mulher. Esta declaração sempre me deixa triste, porque eu tinha um amigo que deixou a esposa por causa dessa declaração na Bíblia. Dá para acreditar como as pessoas pensam? Literalmente deixou a esposa por causa desta declaração da Bíblia. E eu disse para ele: você sabe, eu acho que você tem uma compreensão equivocada do significado de mulher na Bíblia. Isso nada tem que ver com o contato físico entre homem e mulher. Isto é algo que se aplica à falsa adoração. Aí estão aqueles que não se contaminaram com sistemas apóstatas de adoração. Mas não, ele não se convenceu. Ele acreditava que era não se contaminar literalmente com mulher. Então eu fiz a ele mais uma pergunta. Você esteve casado todos estes anos. Não é tarde para você tomar essa decisão, se você crê nisso? Mas, tanto quanto eu saiba, ele abandonou mesmo a esposa. Mas, de qualquer forma, não é isso que o texto está dizendo. Ele significa: aqueles que não se contaminaram com igrejas apóstatas, pois eles são virgens. Eles estão com Cristo. Estes são aqueles que seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Estes são os redimidos de entre os homens, as primícias para Deus e para o Cordeiro. E em sua boca não se achou dolo, pois eles não tinham defeitos diante do trono de Deus. Por quê? Porque eles têm justiça perfeita? De fato, eles têm, mas não é a sua justiça própria.
É justiça imputada, é a justiça transmitida. Vocês sabem que nenhum de nós é virgem. Nenhum de nós é virgem. Mas em Cristo nós nos tornamos virgens, porque nele o perdão é tão absoluto que você deixa de ter pecado. É como se você nunca tivesse pecado antes. É como se você fosse virgem aos seus olhos. E esta é uma bênção maravilhosa. E não havia dolo em sua boca. E quando eu penso em mim mesmo, eu me pergunto, será que eu me qualifico? De fato, a minha boca é como se fosse um esgoto. E aqui está escrito que não havia dolo em sua boca. Será que Deus tem a capacidade de nos limpar dessa forma? Sim, Ele pode fazer isso, Ele pode. Porque eles ficaram sem defeito diante do trono. Por quê? Porque Cristo é um cordeiro sem defeito, e é Ele que fica no meu lugar. Isaías 48 diz, ouvi isto, ó casa de Jacó, que sois chamados pelo nome de Israel. Israel, aqueles que lutaram com Deus e prevaleceram, que disseram, eu não te deixarei ir, a menos que me abençoes. Não desistam, continuem firmes, e pela fé aceitem que de fato é isso que vai acontecer. E saíram das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade, não em justiça, pois eles se chamam de cidade santa, e eles se colocam sobre o Deus de Israel. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Eu declarei as coisas antigas desde o início. Elas saíram da minha boca, eu as mostrei. Eu fiz isso de modo repentino, e elas passaram a acontecer. Assim, algumas pessoas dizem que pertencem ao Senhor, que são do Senhor, mas, de fato, elas estão confiando em um sistema, em vez de confiar em Deus. Não há valor em se confiar num sistema. Um sistema não pode salvá-lo. Uma igreja não pode salvá-lo. Isso não significa que a igreja não possa ser uma irmandade do povo de Deus. Mas a igreja não pode salvá-lo. Somente Jesus pode salvar você. Então é nele que temos que confiar. Naquele que declarou as coisas antigas desde o início. Elas saíram de sua boca e ele as mostrou. Ele fez isso de forma repentina e elas aconteceram. Então, pode-se testar a Deus recorrendo-se às profecias. Porque eu sabia que tu eras obstinado. Eu sabia que eras de dura cerviz, que a tua fronte era de bronze. E desde o início eu te declarei isso. Antes que acontecesse, eu te mostrei, para que tu não pudesses dizer, foi o meu ídolo que fez isso, foi a minha imagem de escultura, a minha imagem fundida que ordenou essas coisas. Isso não é fantástico? Então, para que serve a profecia? Para nos lembrar que Deus está no controle. Para nos lembrar que Ele tem o destino da humanidade em suas mãos. E que Ele nos conta antes de acontecer, para que nós possamos crer nessas coisas. Da mesma forma, todas essas profecias de que falamos, será que elas podem nos salvar? Não, mas o que elas podem fazer é nos ensinar que Deus, afinal de contas, é digno de nossa adoração. Isso é tudo o que a profecia pode fazer. Ela não pode salvá-lo. Tu ouviste e viste todas estas coisas. Eu não as declarei a ti? Eu te mostrei coisas novas de tempos em tempos. Coisas ocultas, mas tu não as reconheceste. Elas foram criadas agora, e não desde o início, mesmo antes do dia em que tu não deste ouvidos a elas, para que tu não dissesses, eis que eu sabia de tudo. Isso é típico da humanidade. Nós imaginamos que nós podemos declarar todas as coisas e explicá-las racionalmente, mas este não é um mundo racional. Será que na minha própria vida eu posso chegar a um ponto e dizer, isso não é racional, eu não posso lidar com isso? Deve haver alguma outra coisa. E então descobrir que Deus predisse todos os eventos da história, antes do tempo, para que eu pudesse crer que Ele existe. Isso é realmente algo importante. Voltando ao texto, tu não lhe deste ouvido, tu não as reconheceste, sim, desde aquele tempo em que teu ouvido não estava aberto, porque eu sabia que tu serias um trapaceiro e que serias chamado de transgressor desde o ventre. Isso é tudo o que somos, tudo o que somos. E por amor ao meu nome, eu conterei a minha ira, e para o meu louvor,
Eu te pouparei, eu não te destruirei. Eis que eu te tenho purificado, mas não com prata. Eu escolhi a fornalha da aflição. E não é interessante que, geralmente, as pessoas dizem que o cristianismo é uma muleta? Vocês já ouviram isso? Eu digo, uau, o cristianismo é uma muleta. Você vem à igreja e você se torna cristão, e aí você ganha uma muleta. Divirta-se. Divirta-se com aquela muleta. Mas eu lhes digo, o cristianismo não é uma muleta. É uma fornalha de aflição. E é doloroso às vezes. Por quê? Porque nós temos que mudar. Tudo tem que ver com a construção do caráter. Nós temos que desenvolver um novo caráter em Jesus Cristo. Vocês sabem, os psicólogos, se os jovens procuram um psicólogo, eles dizem, vocês não são compatíveis. Vocês são diferentes demais. Vocês têm que ser iguais. Vocês têm que ter os mesmos interesses, o mesmo isto, o mesmo aquilo e aquilo outro. E nós passamos a ser governados por essas coisas. Mas o que é que Deus faz? Ele faz com que os opostos se atraem. Já notaram isso? Ele sempre cria a pior situação. É isso que ele faz. Mesmo se ele está escolhendo evangelistas, por exemplo, ele vai colocar um Martinho Lutero, que é fogo e enxofre, junto com um Melancton, que é humilde e gentil. Eu tenho um bom amigo, o nome dele é François Duplessis. É um homem baixinho assim, mas como eu gosto daquele baixinho. Ele é absolutamente o meu oposto. Ele sempre diz, Walter, você os derruba e eu recolho os cacos. Ele é muito legal. Ele pode fazer isso. Ele pode colocar bálsamo na vida das pessoas. Ele me diz, você fique debaixo do holofote e eu vou colocar o meu avental e eu vou sair fazendo curativos e colocando bálsamo. E vocês sabem, é assim que funciona. Porque Deus coloca opostos juntos. Agora, esse fogo de aflição, quem é que pode mudar de fato o seu caráter a não ser alguém com quem você se importe? Já notaram isso? Se eu vou trabalhar e lá eu tenho um colega e esse colega fica me amolando, eu digo para ele, tchau, e eu vou para casa. Isso não me incomoda. Mas e se a minha esposa ficar me amolando? Eu não posso dizer tchau. Então alguém tem que ceder, certo? E é por isso que os homens normalmente têm um caráter bombástico. Embora os tempos estejam mudando, e as coisas estão mudando muito ultimamente, não obstante, quem é que pode mudar você? Deus usa as pessoas para mudá-lo, e Ele usa aquelas pessoas que estão perto de você para transformá-lo. O fogo da aflição serve para mostrar a você o caráter que você tem. E ninguém pode mostrar o seu caráter mais do que alguém que está perto de você. Porque se você for rude com uma pessoa e essa pessoa não se importar com você, se ela não se relacionar com você, essa pessoa vai ignorar você e vai embora para sempre. Mas se você for rude com a sua esposa, o que vai acontecer? Ela pode brigar com você, ela pode fazer isso, mas ela também pode ficar quietinha e simplesmente deixar uma lágrima cair. E essa lágrima pode ser pior para você. É isso que de fato atinge o seu coração e come você por dentro. Entra no seu caráter e é melhor então começar a mudar. Você não pode continuar sendo o que era. Você tem que amolecer. Você tem que ser mais gentil. Você tem que se tornar assim. Então Deus usa as pessoas a quem você ama para ajudá-lo a mudar. Não importa quão doloroso isso seja. E ele diz, trabalhe nisso. E ele pega duas pessoas e ele as coloca juntas no fogo da aflição. E a mesma coisa acontece na igreja. Por acaso você pensou alguma vez na vida que a igreja seria um mar de rosas? São irmãos e irmãs completamente diferentes. Sim, você tem tudo quanto é tipo de peixe na rede. Mas eu lhes digo, esses peixes são peixes sérios. Alguns desses peixes têm espinhos. Alguns desses animais da nossa arca são, de fato, bastante espinhosos. O rinoceronte pode lhe dar uma trombada e você pode ficar com um roxo na perna por 6 semanas. E esta é uma daquelas situações das quais você não pode fugir. Eu tinha um conhecido que já morreu, era um homem velho. Era a pessoa mais miserável que eu conheci. Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Ele era péssimo. Ele foi a pior coisa que aconteceu para mim. Ele gritava comigo e ele tentava destruir tudo que eu estava construindo.
Ele me deixava louco. Às vezes eu pensava que, de alguma forma, eu conseguiria transformá-lo. Mas, como ele era muito mais velho do que eu tinha que ser respeitoso. E durante todos esses anos, esse homem ficou na minha vida. E um dia, ele ficou completamente maluco. Ele abandonou tudo que ele tinha e ele foi viver com uma prostituta. Deixou a esposa, fez tudo errado. E então, há 4 semanas, ele estava morrendo no hospital. E me ligaram e me pediram para ir ali. E eu fiquei sentado ao lado da cama dele. E ali estava ele, morrendo. Eles já tinham amputado vários de seus membros porque ele era diabético. Só lhe restava uma perna. E eu me sentei ali, eu olhei para ele e eu pensei, uau, esse homem é maluco. E ele ainda era maluco ali, naquela cama, no leito de morte. O que eu posso falar com este homem? E eu lhe disse, sabe de uma coisa? Você é a pior pessoa que eu já conheci. Você era tão rude comigo que às vezes eu fui grosseiro com você. Sabe? Nós dois somos 2 pedras no leito de um rio e nós ficamos batendo uma na outra. Você, de fato, foi a pior pessoa que eu já conheci. Você. E você quer me dizer que você vai morrer e que isso não serviu para nada? Que toda essa dor pela qual nós passamos não serviu para nada? Eu quero que essa dor valha a pena. Eu quero que você vá para o céu. Foi assim que eu falei com ele. Eu nunca tinha falado para alguém que estivesse no leito de morte dessa forma. Nunca. E ele ficou pensando, e então ele me disse, sim, mas é tarde demais. E eu perguntei, por que é tarde demais? E ele me respondeu, eu baguncei a minha vida, não há como consertá-la. E eu lhe respondi, bem-vindo ao clube. Nós todos bagunçamos a nossa vida e não podemos consertá-la. Então, por que você não entrega esse fracasso de vida que você teve a Jesus Cristo? Por que você não deixa que Ele acerte o seu fracasso? E ele me disse, mas como eu posso voltar e consertar? Eu deixei minha esposa, eu estou vivendo com a prostituta, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. E eu disse, o que você vai fazer? Você acha que você vai se levantar? Você sabe que você só tem uma perna. Você não vai consertar nada. Entregue o seu fracasso ao Senhor também. E ele me disse, volte amanhã. E eu voltei no dia seguinte. E nós conversamos e foi tão agradável. As lágrimas começaram a cair dos seus olhos. E ele entregou a vida ao Senhor e tudo mudou. Ele conhecia a verdade. Ele me disse, é que eu odeio quando um grupo pensa que eles têm a verdade. Eu odeio quando eles pensam que só eles têm a verdade. Que direito eles têm de ter a verdade? E isso é verdade, vocês sabem. Muitas pessoas dizem, bem, vocês adventistas do 7º dia pensam que são os melhores. Vocês são uns desgraçados. Mas e os outros? O que os outros são? Bem, se você pensar bem sobre isso, não é uma doutrina tão complicada. Não é uma doutrina complicada de modo algum. É o amor a Jesus pelo que Ele fez por você. Dele honra e glória. Seja obediente. Não é lógico guardar os mandamentos de Deus? Sim, é lógico. Então qual é o seu problema? Aí está, obediência e fé em seus méritos. É isso o que o Evangelho é numa casca de nós. O que há de errado com isso? Você vai ficar satisfeito com um evangelho adulterado? Com mandamentos adulterados? Com denominações que dão 10% de desconto? Você tem que obedecer 9 e 1 a gente deixa de graça? E ele começou a pensar e ele tomou uma decisão. E ele morreu em paz. E vocês sabem, eu tive o privilégio de fazer o sermão no seu funeral. E todos estavam lá. A família dele estava lá. A esposa dele estava lá. A namorada dele estava lá. Eles estavam todos juntos e eles se abraçavam. Será isso possível? Sim, este é o fogo da aflição. Então o Senhor nos coloca em situações em que entramos em contato com aqueles que amamos. Nós podemos fugir disso ou nós podemos aceitá-lo? É a nossa escolha. E se enfrentamos lágrimas e dor, então nós podemos dizer, o problema está comigo.
E uma vez que nós percebemos que o problema está conosco, então Deus pode nos libertar. Pelo meu próprio bem, eu preciso fazer isso. Pelo amor do meu nome, eu farei. Pois como pode o meu nome ser poluído? A minha glória não há de ser dada a outro. Ouvi-me, ó Jacó e Israel, meus chamados. Eu sou o primeiro e eu sou o último. A minha mão estabeleceu as fundações da terra. A minha destra esticou os céus. E quando eu os chamo, eles se ajuntam. Precisamos então reconhecer a Deus. Todos vós, reuni-vos e ouvi. Quem dentre eles declarou estas coisas? O Senhor o amou. Ele realizará o seu beneplácito em Babilônia. O seu braço pesará sobre os caldeus. Agora ele está comparando aqueles que estabeleceram seus próprios padrões, que têm sua própria religião, que não precisam de Deus. É isso que os caldeus representam. Babilônia, outro portal para Deus. E o texto continua. Sim, eu falei estas coisas. Sim, eu o chamei. Eu o trouxe, e o seu caminho prosperará. Aproximai-vos de mim, achegai-vos a mim. Ouvi, eu não disse segredos desde o início. Desde que há tempo, eu sou. E agora o Senhor Deus e o seu Espírito me enviaram. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina a prosperar, que te guia pelo caminho em que tu deves ir. Então, amigos, se Deus sabe melhor, por que não segui-lo? E o texto de Isaías diz, quisera que deste ouvido aos meus mandamentos. Percebem? Todo o evangelho se encontra aqui nesta passagem. Então, a tua paz seria como a de um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Os mandamentos de Deus são uma expressão do seu amor. Tua semente teria sido como a areia, e a tua descendência como os pedregulhos. Teu nome não deveria ter sido destruído diante de mim. Saí de Babilônia, fugi dos caldeus. Declarai com voz de cântico, anunciai estas coisas. Pronunciai-as até os termos da terra. Dizei, o Senhor redimiu o seu servo Jacó. Vocês percebem o evangelho aí? Significa ficar longe daqueles que dizem, sou eu que posso, sou eu que chego a Deus pelas minhas obras. Qualquer que seja o sistema, se ele não reconhecer que foi o Senhor que fez isso, que ele te redimiu, você não está na religião certa. Este sim é o evangelho.